O Campeonato Brasileiro de 2023 mostra dois extremos muito destacados ao final do primeiro turno e antes da realização dos dois jogos que ficaram atrasados. No topo da tabela aparece o Botafogo com excelente aproveitamento, somando 47 pontos, o que lhe dá vantagem de estar com 13 pontos a mais do que o Palmeiras, segundo colocado da tabela. No outro extremo, se encontra o América Mineiro que conquistou apenas 10 pontos. A diferença entre o 10º colocado na tabela e o vice-líder é de apenas 7 pontos, o que indica total equilíbrio entre as equipes e acirramento na disputa nas rodadas do segundo turno do Brasileirão. Apenas 9 pontos separam o 10º colocado e os times da zona de rebaixamento, o que também sugere muitas alterações para o próximo turno. Com evidência durante o primeiro turno do campeonato, o Botafogo foi passando com louvor por diversas situações que até poderiam ter ameaçado seu alto rendimento, mas isso não aconteceu e o time carioca permanece com liderança destacada. O Botafogo perdeu seu técnico Luiz Castro, que propiciou a real eficiência da equipe. Esteve por um período curto, sob o comando do técnico interino Cláudio Caçapa, até a contratação de Bruno Lage, que veio do futebol inglês. Agora, mais recentemente perdeu o atacante Tiquinho Soares por lesão, que é a referência para o elenco e o artilheiro da competição. Nessa primeira fase do Brasileiro, podemos destacar o Cruzeiro, que tinha como projeto inicial a permanência na Série A do futebol nacional e faz campanha equilibrada fechando o primeiro turno em 12º lugar. Em adaptação ao esquema de seu técnico Pepa, apesar da derrota, mostrou bom desempenho no último jogo contra o Palmeiras e poderá conseguir vaga para participar da Copa Sul-Americana, se mantiver ou melhorar sua classificação. Por outro lado, o Corinthians não teve facilidades neste primeiro turno do Brasileiro. Ainda, luta para não adentrar a zona de rebaixamento e está em 14º lugar. Tem um jogo atrasado para disputar contra o Grêmio e se vencer, poderá melhorar sua classificação. Após a chegada de Vanderlei Luxemburgo, está apresentando maior segurança defensiva, sendo mais objetivo no terço final do campo, mostrando assim, gradativa evolução. No bloco de times que se encontram abaixo da 15ª colocação, estão os que apresentam maiores oscilações e demandam mais atenção para não adentrar a zona de rebaixamento. São eles: o Goiás, que esteve na lanterna do campeonato em algumas rodadas, já soma 22 pontos e figura na 15ª colocação, mostrando total aproveitamento nas últimas 5 rodadas. Conseguiu vantagem de 4 pontos com relação ao Santos, que abre a zona de rebaixamento e tem boas chances de melhorar sua classificação, pois o treinador Armando Evangelista está conseguindo trazer organização ao time, que tem apresentado padrão de jogo interessante, levando-se em conta a qualidade do elenco. O Bahia faz campanha ruim até o momento, fecha o primeiro turno fora da zona de rebaixamento, mas tem apenas 4 vitórias e 18 pontos conquistados. Tem apresentado oscilações constantes, apesar de ter mostrado desempenho satisfatório contra alguns times de tradição, como na vitória frente ao Palmeiras e quando segurou o empate nos jogos contra o São Paulo, o Corinthians e o Cruzeiro. Na última rodada com o Atlético Mineiro fez boa primeira etapa, mas não conseguiu manter a linearidade de desempenho e foi derrotado por 1-0. O Santos, também com 18 pontos, abre a zona de rebaixamento, estando na 17ª colocação.